entre elas a dureza de coração, a maneira tardia com que nós, às vezes, ouvimos os conselhos bíblicos, a cegueira espiritual, a teimosia, o esquecimento dos feitos divinos, tudo isso são enfermidades que se alojam nessa parte mais íntima do ser humano, que é a parte espiritual. Quantas pessoas eu, ao longo da minha vida, evangelizei e que nunca deram ouvidos à palavra de Deus? Quanta gente, ao longo de mais de 40 anos de ministério, eu aconselhei, mas seus ouvidos estavam fechados, eram tardios para ouvir a orientação e o conselho bíblico. Quantas vezes eu já não abri a minha Bíblia, pessoalmente, com casais sentados no gabinete pastoral, outras vezes com jovens, aconselhando-os no caminho da vida ou preparando-os para o casamento. Quantas vezes eu já não preguei em conferências, congressos e em diferentes configurações a palavra de Deus, e no entanto, quanta coisa que nós ouvimos e nos esquecemos, quanta coisa que nós ouvimos, mas por causa de um coração duro, nós não absorvemos e não trazemos aquilo para a nossa vida pessoal. Nós nos defendemos sempre com a fé intelectual, que é aquela coisa que a gente tem na cabeça, o rito, nós temos na cabeça as principais afirmativas na fé, mas nós não temos a execução prática desses elementos que nós acreditamos estar na nossa cabeça, mas não aparece na nossa vida espiritual. Verdade. Estas são apenas algumas patologias das quais o povo de Deus vem sofrendo ao longo da história, ao longo do tempo. Quanta gente foi avisada, às vezes de forma muito contundente por parte do Espírito Santo: tome cuidado. Há diferentes textos na Bíblia que nos manda ter cuidado. Ele manda a gente cuidar, por exemplo, de si próprio, do próprio coração, e cuidar da doutrina que ouvimos. Mas quantos de nós, surpreendentemente, é assaltado no caminho da vida por um credo, por uma crença estapafúrdia, porque foram em determinado lugar, ouviram determinada mensagem, determinada afirmativa, depois voltaram para a igreja dizendo: poxa, pastor, eu acho que o senhor precisa rever sua teologia. Nós todos podemos sofrer em alguma medida de enfermidades e dificuldades espirituais. Quantas vezes você já não saiu da igreja com aquela proposta: não, amanhã, segunda-feira, eu vou acordar cedo, vou ter o meu momento com Deus, vou ter um momento de oração, vou ter um momento de leitura bíblica, e você, no domingo seguinte, está sentado nesse mesmo lugar, fazendo a mesma determinação não cumprida da semana anterior. A verdade é que uma semana vai engolindo a outra semana, quando nós vamos ver, estamos todos doentes, sofrendo de dureza de coração, sofrendo de um agravamento na audição espiritual, sofrendo dessa incapacidade de reagir às inúmeras provocações de Deus ao longo da nossa vida, porque sinceramente Ele nos provoca.
Ele nos provoca nas nossas experiências, Ele nos provoca nas nossas lutas, Ele nos provoca nas nossas batalhas, nas nossas guerras, nos dramas que nós vivemos, material ou emocional, na vida da gente. São oportunidades para Deus nos provocar, e Ele vem nos provocando. Certamente você está aqui imaginando, poxa, eu acho que eu sofro de uma dessas enfermidades que o pastor está dizendo aí. Eu acho que eu passo por momentos em que eu me sinto extremamente doente espiritualmente, sem vontade de reagir, assim como quando nós estamos atacados por um vírus, estamos febris e não temos força para reagir à vida, ficar de pé. Às vezes tem gripes que nos colocam na cama, completamente arriados. O fato é que essas patologias acabam por interferir na saúde espiritual das pessoas, acaba por também interferir na saúde de igrejas inteiras e de toda a estrutura da fé cristã, das doutrinas e das práticas piedosas do nosso dia a dia. Acabamos por sofrer com isso. E nós não sofremos, meus queridos irmãos, sozinhos, porque seria bom acreditar que essas patologias também não têm um efeito contaminante. Mas a verdade é que, assim como uma pessoa alegre é capaz de contagiar todo um ambiente triste, uma pessoa triste é capaz de contaminar também todo um ambiente feliz. Portanto, nós podemos levar essas sensações, desses agravamentos espirituais para dentro da nossa experiência de vida, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, para dentro das nossas relações pessoais. E quando vamos ver, as pessoas estão mais ou menos se comportando como o pai, como a mãe. É mais ou menos assim. Deixa eu tentar descrever na prática como a coisa acontece. Acordamos todos os domingos pela manhã e vamos para a igreja. Num determinado domingo que o clube de futebol do papai vai jogar e vai ser transmitido em direto, ele diz: não, vocês vão hoje, eu não vou, eu acho que eu não vou à igreja hoje de manhã, não. No domingo que vem, o filho também se levanta dizendo: eu acho que eu também não vou. E depois a filha atrás diz: olha, o papai não vai, o meu irmão mais velho não vai, por que eu tenho que ir? E quando nós vamos ver, a família inteira está enferma, a família inteira está sofrendo dessa anomalia interior para com as coisas espirituais, sem reação, ou sem a reação esperada, que Deus espera que nós tenhamos, aquela reação exuberante, onde nós possamos comparecer diante dEle inteiramente, totalmente. Sábado é o dia que eu vou dormir mais cedo na semana, para no domingo eu acordar inteiro, não estar aqui sem energia, sem qualquer tipo de desejo, por conta do dia cheio que eu tive no sábado. Então, geralmente sábado eu elimino qualquer atividade que vá me tomar à tarde e noite, porque no domingo eu quero estar aqui na casa de Deus. No sábado eu faço mais ou menos uma faxina espiritual, me preparo para estar no domingo adorando a Deus com a minha família aqui na igreja. E a minha família, que antes começou só eu e a Lourdes, depois chegou o primeiro filho, depois o segundo filho, agora os 2 filhos casaram, nós temos 6 netos.
6 netos que acendem todo momento a chama da preocupação, porque um cai doente, o outro está febril, o outro vai para o hospital, e a gente vive nessa gangorra espiritual e também emocional, onde um dia nós estamos mais dispostos e outros dias menos dispostos por conta dos seus desafios. O fato é que nós não podemos, em momento algum, meus irmãos, deixar de olhar a ameaça dessas doenças espirituais que podem acontecer ou acometer-nos a qualquer momento da trajetória da vida cristã. Nós encontramos jovens desencorajados da fé, encontramos pais desencorajados da fé, encontramos gente madura em que aparentemente nós poderíamos colocar a mão no fogo por conta do testemunho cristão deles, dando-nos sustos e surpresas por conta da sua prática de vida. A verdade é que nós todos que estamos fazendo essa jornada rumo às mansões celestiais, nós todos que estamos fazendo essa jornada rumo à glória eterna, precisamos vigiar todo o tempo, porque de vez em quando essas enfermidades nos acometem e nós podemos, se não abrirmos os olhos, até mesmo morrermos dela. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versos 17 e 18 da carta aos Efésios, eu estou colocando o texto aqui porque quero chamar a atenção para algumas partes desses versículos. Ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Portanto, a Bíblia está querendo mostrar que há um caminhar diferente de todo cristão, de todo ser humano que foi alcançado pela graça redentora de Deus. Há uma diferença entre o seu andar agora para o andar que você praticava no passado. Há uma diferença. Não andeis mais como andam os gentios. E como andam os gentios? Ele vai dizer, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Olha só, observe que essa enfermidade espiritual leva a gente a ter pensamentos vaidosos, ao ponto de acreditar que nós somos suficiente para a nossa própria salvação, de que nós conhecemos todos os caminhos que nos levam, meus queridos irmãos, a uma vida espiritualmente sadia. Paulo também fala do entendimento obscurecido, que é aquela cabeça que aprende tudo, aprende trigonometria, sabe perfeitamente que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, sabe calcular a área de um círculo, sabe calcular o volume de uma esfera, sabe, meus queridos irmãos, derivar, conhece função limite, conhece tudo sobre mecânica newtoniana, tudo sobre movimento, mas quando chega na Bíblia, imaginam que não tem capacidade intelectual de perceber o que o texto sagrado diz. Mas o apóstolo Paulo faz menção de que essas doenças espirituais são muito populares entre os que não conhecem a Deus, que andam na vaidade dos seus pensamentos e obscurecidos no entendimento. Diz o apóstolo Paulo, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Observe que a ignorância e a dureza do coração pode nos colocar numa condição completamente alheios à vida de Deus. Nós não podemos, de modo nenhum,
meus queridos irmãos, olhar para a ignorância, para a dureza de coração e dar de ombros para essas ameaças. Elas estão aí. Muitas vezes tomando o coração de seus filhos, de seus familiares. Quantas vezes você já tentou falar do Evangelho para aquele jovem, para aquela menina, para aquele rapaz que não consegue entender como as coisas espirituais funcionam? Não conseguem compreender que uma é uma vida de quem conhece a Deus e outra a vida de quem não conhece a Deus. Essas enfermidades espirituais e dificuldades acontecem e ameaçam a todos nós. E eu me volto para você nessa noite e lhe faço a seguinte pergunta: você tem um coração endurecido? Aparentemente não, né? Silêncio absoluto, todos os olhares absortos aqui no púlpito. Eu imagino que vocês estejam me respondendo exatamente pela força do silêncio. Não, pastor. Outros podem ter corações endurecidos, eu não. Meu coração é sensível a Deus. Deus não precisa falar comigo muitas vezes, nem falar a um volume muito alto. Eu atendo de imediato a qualquer provocação do Senhor. É verdade que eu não posso jamais duvidar desse tipo de diagnóstico que você possa fazer de si próprio, mas a Bíblia Sagrada aponta essas enfermidades e eu preciso chamar a atenção para que você se cuide, para que não seja vitimado por nenhuma dessas patologias, dessas enfermidades do coração. Portanto, a dureza de coração é sinal de alienação espiritual. A Bíblia diz que nós somos separados, alheios à vida de Deus, se tivermos um coração endurecido. Ela se manifesta depois de sermos diversas vezes advertidos, sem esboçarmos qualquer reação. É como se você avisasse ao seu vizinho que a casa dele está pegando fogo e ele ficasse olhando para você e dissesse tudo bem e continuasse a saborear uma limonada gelada da janela do seu quarto e você dizendo para ele: eu estou vendo, a sua casa está pegando fogo, e ele então agradece ao aviso mais uma vez e continua tomando a limonada como se ele estivesse recebendo o convite para receber um grande prêmio. A verdade é que nós fazemos um ouvido de mercador na hora que ouvimos sobre a nossa vida espiritual, ou porque nós temos convicções de que nós fazemos as nossas próprias regras para o nosso próprio comportamento religioso, sabe? Eu sei o que eu devo fazer, pastor, eu sei perfeitamente que eu devo estar assim, assado, dessa e daquela outra maneira na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso. Mas os anos vão passando e não há nada, meus irmãos, nada que possa suportar, na verdade, a prova do tempo. O tempo nos prova, o tempo acaba por revelar nossos corações, o tempo acaba por nos mostrar onde nós estávamos certos, onde nós estávamos errados, e quando fizemos o movimento que fizemos na nossa vida, se acertamos ou erramos. O fato é que a Bíblia diz que a dureza de coração é um sinal de alienação espiritual, e nós devemos estar devidamente, meus queridos irmãos, vacinados contra a alienação espiritual, porque tudo que Deus não quer é que você ande longe dele, é que você ande distante dele, é que você abra um espaço enorme entre você e ele,
de modo que a sua relação com Deus fique deteriorada. Ele envia o seu Filho Jesus para exatamente diminuir essa distância, cancelar essa distância, anular essa distância. Portanto, em Cristo Jesus nós somos aproximados, em Cristo Jesus nós somos atraídos. E a alienação espiritual é um indicativo do desejo de permanecer e amar uma vida no pecado, sem qualquer influência da parte de Deus. Nós não podemos estar alienados, nós não podemos endurecer o coração para a sua santa palavra, nós precisamos ter o coração despertado para buscarmos a Deus no Espírito e buscarmos fazer a sua vontade. Observe o que o evangelista Marcos coloca para nós no capítulo 16 e verso 14. Ele diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração. De quem mesmo Jesus censurou? A quem ele censurou? Ele censurou os que estavam sentados à mesa, os seus discípulos. Os seus discípulos, depois de 3 anos caminhando com Jesus, depois de ter visto milagres, depois de ter visto as mais gloriosas e portentosas obras de Deus em favor de seres humanos, viram pessoas serem libertas de possessões demoníacas, vimos outras pessoas serem libertas de espíritos de enfermidade, gente doente sendo curada, mas quando Jesus senta à mesa com eles e finalmente aparece aos 11, quando eles estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, porque eles não haviam dado crédito aos que já o haviam visto ressuscitado. Veja que esse perigo de não crer, esse perigo de ter um coração duro, não é um perigo que só as pessoas que estão muito distantes da mensagem bíblica, da mensagem do Evangelho, do Cristo bendito, sofrem. Não. Os que estão próximos também podem sofrer de dureza de coração, podem ouvir um sermão e dizer: não, eu não quero isso para a minha vida, eu não desejo esse nível de profundidade de relacionamento com Deus, esse nível de seriedade com as coisas de Deus, eu não quero isso para a minha vida, porque eu quero continuar vivendo a vida como me dá na cabeça. Olha, meu querido irmão, se eu lhe posso dar um conselho, eu lhe chamaria a atenção para o fato de que seus pensamentos podem ser vaidosos, seu coração pode estar completamente corrompido por uma vida no pecado, afastando você cada vez mais de Deus. Mas eu lhes trago nessa noite a boa notícia de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que essa distância seja solucionada e para que a dureza do coração seja realmente resolvida e tratada em nome de Jesus. Daí eu lhe perguntar mais uma vez: seu coração é um coração endurecido ou você tem um coração afeiçoado para as coisas do Senhor? Amados, não ceder às evidências do Evangelho é um claro sintoma da dureza de coração. Os discípulos tinham uma dureza de coração porque eles não acreditaram no testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Eles não criam no testemunho. Foi por isso que Jesus lhes censurou a dureza de coração e a incredulidade. Então, quando nós estamos lendo os evangelhos, não ceder a essas evidências, não ceder ao ensino do evangelho, à imposição da palavra diretiva de Deus sobre a nossa vida, é um sintoma claro de dureza de coração. Isso é uma patologia. E como se cura isso? Como é que eu encontro cura para isso, pastor? Realmente, a única
cura para isso está em Cristo Jesus, o Senhor. Quando nós recebemos Cristo Jesus como o Senhor de nossas vidas, nós damos um passo para solucionar a dureza de coração, mas ela nos ameaça ao longo da caminhada. Ela nos ameaça por nós não encontrarmos muita disposição, às vezes, para viver uma vida santificada, para viver uma vida consagrada a Deus. Olha, pastor, essas coisas são próprias dos pastores, eu não quero isso para a minha vida. Só que quando nós vamos ser confrontados pelo Evangelho, o Evangelho nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, essa vida sensibilizada para o ensino bíblico, essa vida sensibilizada para com a palavra de Deus, para com os pronunciamentos de Deus ao longo da história, meus queridos irmãos, é fundamental para aqueles que anseiam e desejam um dia olhar e ver o Senhor da glória, o Senhor que o criou, o Senhor que o transformou. A dureza de coração afeta até as testemunhas dos grandes feitos de Deus, como foi o caso dos discípulos, e ela está relacionada com a nossa queda. Quando nós assumimos essa categoria de pecadores, desobedientes, contumazes às orientações sagradas de Deus, pois a dureza de coração está relacionada a esse estado de pecaminosidade que nós muitas vezes nos achamos e nos sentimos ao longo da nossa vida por força da nossa identidade adâmica. Essa identidade adâmica transfere-nos essa consciência endurecida, esses ouvidos agravados, esse sentimento de resistência às coisas de Deus, deixando isso de lado. Afinal, eu não preciso disso para viver, supondo nós que a vida está resumida apenas àquilo que nós podemos ver e tocar, quando na verdade não. Jesus falou todo o tempo sobre a vida eterna, e Ele falou todo o tempo sobre uma vida que nos aguarda do outro lado da morte aparente, da morte desse corpo. Ele diz que existe uma outra realidade para a qual nós precisamos nos preparar, construindo, meus queridos irmãos, uma armadura de fé, uma armadura ao redor do nosso coração e da nossa vida pessoal. Salmos, no capítulo 34, versículo 18, diz que perto está o Senhor de quem? Dos que têm o coração quebrantado. É que esses corações endurecidos, nós louvamos a Deus quando Deus os quebra. Nós louvamos a Deus quando, às vezes, aquele músculo cardíaco, e aqui aparentemente é tão flexível e que está batendo no peito, mas que nós sabemos que pode endurecer mais do que o ferro e o aço. Quando esse coração é quebrantado, e Ele salva, diz o salmista, os de espírito oprimido. Deus está com quem tem o coração quebrantado, aquele coração daquela pessoa que chega aos pés de Deus, não tentando florear a sua veste sagrada, mas tentando ser o mais sincero possível. Senhor, eu pequei, eu agravei, eu ofendi o teu Espírito, eu te machuquei, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Deus está perto de quem tem um coração que não é uma pedra, uma rocha batendo lá no peito, mas que é um coração de carne, um coração sensível a Ele. Mais uma vez, continuando nos Salmos,
Ele diz lá no Salmo 51, verso 17, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Observem as palavras, observem como Deus define, como Ele adjetiva esse coração. Um coração compungido, um coração contrito, um coração que se acolhe, que encontra lugar aos pés de Deus. Diz que não o desprezarás, ó Deus. Os que têm o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Portanto, a dureza de coração, por vezes, é confrontada pelo próprio Deus numa experiência de abatimento repentino. E eu posso falar muito sobre essa questão do quebrantamento, porque vivi um período na minha vida muito próximo, agora há pouco mais de um ano, eu vivi uma experiência que quebrantou meu coração para diferentes circunstâncias e situações da minha vida pessoal, coisas particulares que dizem respeito a mim de uma forma muito íntima e que o Senhor Deus Todo-Poderoso tratou de quebrar o coração. Portanto, qualquer ser humano pode, em algum momento da sua vida, ter um coração endurecido para ouvir, para compreender, para realmente poder estar na presença de Deus, e de repente Deus pode quebrantar corações que resistem, porque há gente que resiste, há pessoas que resistem à palavra de Deus, aos convites divinos, mas os reformadores chamavam a graça da salvação numa graça irresistível. É mais ou menos, nós estamos andando segundo a nossa própria imaginação, quando de repente nós somos quebrantados pelo Senhor e o nosso coração se desfaz na presença de Deus. Por vezes você encontra pessoas que no momento da conversão, que no momento em que encara a cruz, o momento em que olha para os olhos de Jesus, nas suas órbitas oculares, lá, chama de fogo, como diz lá a visão apocalíptica, e se derrete na presença de Deus. Algumas pessoas choram absurdamente, cântaros e cântaros de lágrimas. Quanto tempo eu levei para perceber esse amor tão grande que o Senhor tem por mim. Pastor, eu andei tanto tempo enganado. De vez em quando eu estou conversando com um ou com outro que me dá esse testemunho. Eu andei tanto tempo, pastor, perdendo a minha vida, deixando escapar de mim o desejo de viver, a ânsia pela vida, e de repente eu fui quebrantado, bendito quebrantamento, esse que acontece nas nossas vidas, e bendito é o dia quando nós não resistimos mais a essa graça irresistível do Senhor, nos chamando para si e deixando para trás toda uma construção de vida feita no pecado, feita nesse mundo, para esse mundo, e nós acabamos por colocar tudo isso, meus queridos irmãos, enterrado num passado, para construir agora uma vida com Deus, onde a gente viva um tempo de coração mais sensibilizado para as coisas do alto. Em Salmos 147, versículo 3, diz que sara, Deus, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Quer dizer, e lhes pensa a ferida, coloca um penso na ferida, um curativo. Veja o cuidado de Deus. Deus coloca curativos sobre nós, que Ele conhece o estado do nosso coração e da nossa alma. Ele é o processo de cura para os de coração quebrantado. É nele que nós encontramos
saúde, é nele que nós encontramos cura. Deus não nos quebranta num estado duradouro de quebrantamento, ad eterno, só por um tempo devido, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa perspectiva de vida. Às vezes isso se prolonga num tempo de provação, às vezes se prolonga num tempo de angústia, às vezes se prolonga em um tempo de melancolia. Muitos servos de Deus têm falado desses períodos de melancolia e desses períodos de quebrantamento, para que eles pudessem entender e compreender que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e passam a desfrutá-la. Então, meus amados irmãos, todo o universo conspira em favor de que você tenha um relacionamento com Deus. Mas se você está aqui essa noite, as coisas de Deus lhe são aparentemente bonitas, apenas quando a gente fala delas, acha muito bonito uma vida devota, uma vida piedosa, uma vida vivida aos pés de Jesus. Eu quero dizer que Deus quer que você viva essa vida piedosa, que você viva essa vida ao lado de Jesus, que você trilhe por um caminho diferente do que já trilhou no passado na sua vida. A ideia não é que você permaneça vivendo e convivendo com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas, com os mesmos dramas que você viveu a vida inteira. A ideia é que as experiências, às vezes adversas da vida, possam trabalhar para curar essa dureza de coração. A palavra de Deus nos fala de outra doença espiritual constatável nas Escrituras, que é a cegueira espiritual. E o que é a cegueira espiritual, pastor? Todo mundo está com a Bíblia aberta, lendo, mas não consegue enxergar-se naqueles textos. Eu sei, pastor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas se você sabe, por que não abraça a fé e uma vida para a glória de Deus? Ah, não, porque eu tenho as minhas opiniões. Bem, mas você prefere tentar construir com a palha esse edifício da espiritualidade, ao invés de você lançar mão de materiais duradouros como o ouro, a prata, a pedra preciosa, e edificar um edifício não somente forte quanto ao tempo, mas verdadeiramente exuberante para a glória de Deus. Por que eu não faço isso? Cegos espirituais. Essa cegueira espiritual se manifesta na insistência no erro, na incapacidade de enxergar a verdade evidente e os perigos aos quais submete-se ao longo da vida. Bem, estamos falando da verdade, estamos falando de um relacionamento com Deus, mas isso deixa para depois. Eu não consigo enxergar-me dentro de uma situação como essa. Isso é uma cegueira. Às vezes a pessoa permanece num estado de pecado destrutivo, aquilo está acabando com a vida dela, aquilo está acabando com a vida familiar dela, mas ela não consegue enxergar, não consegue perceber, não consegue entender como as coisas de Deus funcionam, como as coisas de Deus acontecem. Mas o que diz Salmos? Mais uma vez, lançando mão do livro dos Salmos, o Senhor abre os olhos aos cegos, e o Senhor levanta os abatidos. Olha, num único versículo, nós encontramos as duas enfermidades espirituais contempladas aqui no livro dos Salmos, no mesmo verso. Deus abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, e o Senhor ama os justos. Deus te ama, por isso lhe trouxe aqui nesta noite.
Deus quer abrir os seus olhos, por isso você está aqui essa noite. Ele quer arrancar os tampões dos seus ouvidos, para que você possa ouvir que não há salvação em nenhum outro, exceto no nome de seu unigênito Filho Jesus. Ele te trouxe aqui nessa noite para confrontar você com as suas enfermidades interiores, para lhe dizer que te ama, para lhe dizer que quer e está atravessando o seu caminho nessa noite para transformar a sua vida, para verdadeiramente arrancar você desse caminho de miséria, desse caminho de compreensão pessoal e humana de suas enfermidades espirituais e trazê-lo para a cura. Ele abre os olhos aos cegos, Ele levanta os abatidos. Senhor, abra os olhos de todos os cegos que entraram aqui nessa noite. Senhor, levanta o ânimo de todos aqueles que entraram aqui abatidos, se foram quebrantados, sejam renovados para a glória do nome de Jesus, sejam restaurados para a glória de Cristo. Parece que quando a gente vai entrando pela palavra de Deus adentro, há uma relação entre cegueira e abatimento espiritual, para a qual nós precisamos atentar. Ânimo parece ser algo que atua logo após a graça de enxergar o glorioso poder do Senhor. A gente está desanimado até o momento em que contemplamos Jesus, e naquele exato momento parece que o coração é renovado, o espírito abatido, dá lugar a uma atitude de maior fervor e de maior afirmação na fé. Queridos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa trabalhar fortemente em nossas vidas, trazer cura ao nosso coração, libertar-nos de toda a opressão da maldade, retirar a venda de nossos olhos e nos deixar ver a grandeza da obra de Cristo na cruz do Calvário, para a nossa salvação e para, meus queridos irmãos, esse caminhar com Deus, esse caminhar na presença de Deus, para a qual eu chamo a sua atenção nessa noite especial aqui na casa do Senhor. Vamos reclinar a nossa cabeça, vamos ter uma palavra de oração.